doença do refluxo, ela acomete aproximadamente 20% da população ocidental, que é um número muito grande. E quando você tem pirose e regurgitação, você tem 90% de certeza diagnóstica. Ou seja, o quadro clínico ele é mais sensível e mais específico do que a endoscopia. Tá? Nós vamos ver que a endoscopia ela tem um papel no diagnóstico, no tratamento e especialmente no tratamento das complicações da doença do refluxo. Né? A fisiopatologia é uma fisiopatologia complexa, mas que o principal que acontece são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior. Numa menor parte dos casos, você tem uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior e diversos outros fatores, como depuração ácida esofágica ineficiente, alteração no ângulo de Ries, um esvaziamento gástrico identificado. Todos esses fatores vão contribuir para o aparecimento da doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente sempre vai tratar a doença do refluxo gastroesofágico. A gente não vai fazer uma cirurgia de hérnia hiatal quando você vai fazer um fluxo, você vai tratar a doença. O indivíduo pode ter uma hernia tipo 4, que a gente mostrou, que não tem sintoma nenhum, você não precisa operar aqui no sujeito. Tá? Pode ter uma hernia grande, você não precisa operar. Você vai operar de acordo com os sintomas. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que ter em mente também. Nem sempre é indicado a gente fazer endoscopia nos indivíduos que apresentam doença do refluxo, ou suspeita de doença do refluxo, mas a endoscopia é indicada quando você tem sintomas refratários ao tratamento ou recorrentes, quando você apresenta algum sinal de alarme, que seria disfagia ou odinofagia, uma perda de peso involuntária, hemorragia digestiva ou anemia, ou massas, estenose, ulcerações e outros exames de imagem. Além disso, os pacientes que têm sintomas extraesofágicos sugestivos de doença do refluxo, é muito comum chegar no nosso consultório pacientes encaminhados pelo otorrino. Vômitos persistentes, há mais de 7, 10 dias, avaliação pré-operatória ou pré-tratamento do endoscópio do refluxo. Na investigação ou vigilância do esôfago de Barth, nós vamos ver quais são os pacientes que a gente tem que fazer uma vigilância contra o esôfago de Barth. E hoje, na colocação do eletrodo de pegametria sem fio, que é aquele dispositivo de pegametria sem fio, que é colocado por endoscopia. Né? Então, os fatores de risco para o esôfago de Barth são esses, né? Indivíduo que tenha refluxo, seja do sexo masculino, raça branca, idade maior de 50 anos, sintomas crônicos de refluxo, ou seja, mais de 5 anos, sintomas noturnos, hernia hiatal, tabagismo, sobrepeso e obesidade, e que tem história familiar de Barrett ou de adenocarcinoma esofágico. A endoscopia da doença do refluxo, ela não possui correlação de intensidade, ou seja, muitas vezes você pode encontrar um indivíduo com uma esofagite extensa que não tem sintoma nenhum. Você pode encontrar um indivíduo com uma esofagite discreta, losangelisal B, e que tem regurgitação, pirose, sintomas muito desconfortáveis. Então não tem essa correlação. Ela é pouco sensível, porque nós sabemos que mais de 50% dos pacientes têm a forma não erosiva da doença, ou seja, tem doença de refluxo gastroesofágico de forma não erosiva. Esses números podem chegar até 70%. Mas ela é muito específica. Por quê? Porque a presença de soluções de continuidade praticamente confirma o diagnóstico. Então, por isso que a gente fala, às vezes o paciente tem questão, mas a endoscopia vem primeiro, sendo que não é um exame mais específico. Sim, porque se você achou uma alteração, ela é muito específica. E às vezes você não precisa simplesmente dar um exame que para o paciente é mais desconfortável que a pegametria. Certo? Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Eu coloquei esse asterisco porque achar de solução de continuidade para nós, até recentemente, é igual ao refluxo. Mas não é bem assim hoje em dia. Né? Em 2018, o consenso de Lyon, feito pelo pessoal da motilidade, mostrou que esofagite grau A e B já não é mais conclusão, evidência conclusiva, certeza de refluxo. É aí borderline ou inconclusivo. Na verdade, o que eles consideram, o que é considerado hoje como evidência de refluxo conclusivo é esofagite losange D, esôfago de Barrett longo ou uma estenose péptica, certo? Então isso aqui é que a gente tem que saber. Na prática, a gente sabe que no consultório a gente A e B, para mim, opinião pessoal, sintoma típico A e B, eu trato com refluxo. Não faço pegametria, a não ser que o paciente queira, fala, eu quero diagnóstico 100%, aí vamos fazer. Senão eu trato, mas na prova vocês têm que saber isso aqui. Tá? Então, os achados endoscópicos, como diz o Dr. Luiz Henrique, a laringe não é muito bem examinada. Eu também
não descrevo no meu laudo, mas existem alterações na laringe que podem sugerir refluxo, e quando é algo muito grosseiro, como um nódulo, uma tumoração, eu descrevo, eu ponho uma nota lá embaixo do meu laudo, descrevo nódulo, prega vogal, porque aí ele vai, né, encaminho para ser otorrino, ou o colega que pediu o exame para mim vai mandar ele para otorrino. Tá? As alterações esofágicas e as lesões mínimas da mucosa esofágica também cada vez mais em desuso. Então, na laringe nós podemos ter edema de comissura posterior, umas comissuras bem edemaciadas, enantema, nódulos ou granulomos de pregas vocais, como esse caso aqui, né? Um nódulozinho na prega vocal, esse caso eu ponho lá uma observação no meu laudo, nódulozinho de tantos centímetros, na prega vocal, tantos milímetros. Mas as alterações mais específicas são as alterações esofágicas, né? Que vão ser soluções de continuidade, estenose, esôfago de Barrett, ou a presença de hernia atal que predispõe ao refluxo. Então, nós podemos ter aí desde pequenas erosões, que a gente só consegue ver ou consegue melhorar a sua visualização com a cromoscopia digital e magnificação de imagem, até graus variados aí que nós vamos descrever mais para frente, vamos discutir essas classificações, né? Chegando até erosões envolvendo toda a circunferência do esôfago. E os casos de complicação. Esse caso aqui é um caso de estenose. O PET ainda está com solução de continuidade, mas você vê que já está estenosado. E o esôfago de Barrett, onde nós podemos ter aí prolongamentos bem evidentes, né? Esse tecido rosa, com preservação de ilha, tecido esofágico, né? Lesões dentro do próprio Barrett, soluções de continuidade, onde não há dúvidas. E também os pequenos prolongamentos, que hoje, como nós vamos ver na aula de Barrett, não é indicado ser biopsiado ou levar em consideração menor que é um sentido pelo consenso europeu. Tá? Então, pequenos prolongamentos no terço distal que a gente consegue melhorar essa visualização, né, com a cromoscopia digital. Aqui as hernias, com aquelas imagens que nós já vimos, então, reforçando a hernia atal para o deslizamento, visão frontal, as pregas subindo. Aqui na retrovisão a gente vê as pregas entrando, o fundo está bem posicionado, você faz uma alteração do ângulo de Higgs. Aqui onde nós temos uma hérnia paraesofágica, só o fundo herniou, a linha Z está praticamente coincidente com o pensamento, e a hérnia mista, onde você tem um deslizamento da linha Z e essa herniação do fundo gástrico. As lesões mínimas da mucosa esofágica cada vez mais em desuso, porque não tem muita correlação com o refluxo, exceto a coloração brancacenta do esôfago, antigamente chamada de esofagite edematosa, né? Ainda, em alguns casos, quando está muito exuberante, a gente coloca no laudo, mas a tendência é não colocar mais esse termo de esofagite não erosiva. Edematosa não existe esse diagnóstico. Mas, quando tem algumas alterações dessas lesões mínimas, especialmente essa coloração brancacenta, quando é muito evidente, eu coloco no meu laudo de esofagite não erosiva. Mas também é uma tecnologia que está caindo em desuso. Tá? Nós temos aí diversas classificações endoscópicas da doença do refluxo, da esofagite, né? Classificações aí que a gente só vê citado na literatura, que realmente não cai em prova, ninguém usa, mas as classificações mais utilizadas são essas três, né? Savart-Miller modificada, e a classificação hoje mais atual e mais utilizada, que é a classificação de Los Angeles. Então, na classificação de Los Angeles, sem dúvida, a classificação mais utilizada no mundo todo, nós temos aí o grau A, B, C ou D, né? Dependendo da quantidade, dependendo do tamanho das soluções de continuidade, se há confluência ou não, né? O grau onde nós temos uma ou mais soluções de continuidade não confluentes, menores que 5 milímetros. Se essas lesões forem maiores do que 5 milímetros e sem confluência, nós estamos no grau B. Se houver confluência ocupando menos de 75% da circunferência, é o C. Se ocupar mais de 75% ou praticamente toda a circunferência esofágica, grau D. E Los Angeles, aqui um pequeno esquema, né, mostrando então pequenas erosões maiores que 5 milímetros, confluência ocupando aí toda a circunferência do órgão. A classificação de Savart-Miller também é uma classificação ainda muito utilizada nos dias de hoje, onde nós temos grau 1 a 4, né? O grau 1, uma ou mais erosões não confluentes no esôfago distal, grau 2, erosões múltiplas confluentes não ocupando toda a circunferência do órgão, porque se elas ocuparem toda a circunferência vai ser grau 3, e o grau 4, as complicações da doença